Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Jesus. João 4, aleluia, Santo Deus de Israel. Glória a Deus, louvado e agradecido seja o nosso Deus. João 4 é uma palavra bem conhecida, mas o Senhor é quem fala, né? Antes do pastor me chamar para ministrar, o Pai já tinha ministrado essa passagem no meu coração, já ardia faz tempo. Amém? Vamos estar lendo. E quanto ao Senhor, entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizava mais discípulos do que João. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Só até aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa é uma passagem bem conhecida de nós. Mas o Senhor, Ele veio ministrando no meu coração sobre o diálogo que Ele teve com aquela mulher. Interessante que Jesus, para ir para Galileia, Ele tinha que passar por Samaria. E a mulher samaritana, ela sempre ia buscar água ao meio-dia. E naquele dia, ela não sabia que a vida dela ia ser mudada. Como foi dito aqui, nós muitas vezes estamos na nossa casa, somos afligidos, estamos aflitos, estamos necessitados e muitas vezes não sabemos o que vai acontecer no nosso dia. E essa mulher, ela saiu da sua casa atrás da água que mata a sede. Mas mal ela sabia que ela ia encontrar Jesus. A fonte, como foi cantado aqui o hino, que ele é a fonte a jorrar. E eu acho interessante a conversa de Jesus com ela. Foi dito aqui também para nós orarmos. E a oração não é mais nada que uma conversa minha com Deus, sua com Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus ele só ouve quando nós falamos palavras bonitas. Mas nós podemos ver aqui nesse texto que o Senhor Jesus, ele não faz acepção de pessoas.
Essa mulher, ela se sentia intimidada, ela se sentia rejeitada, porque as outras mulheres iam ao poço de manhã cedo buscar água. Ela ia ao meio-dia porque ela sabia que não ia ter ninguém, que ninguém ia apontar os erros dela, ninguém ia criticar ela, porque ela já era do povo samaritano. O povo samaritano naquela época era um povo miscigenado, que eles vieram do tempo da Babilônia, quando eles estavam cativos, e aí lá eles ficaram 70 anos cativos. E quando o rei Ciro libertou eles vieram de lá com a miscigenação, eles casaram com outras pessoas, com outros povos, e os judeus, eles não aceitavam esse povo, eles não o aceitavam, chamavam eles de samaritanos, é como se eles fossem leprosos. É como, eu posso dar um exemplo, aqui nós estamos no Jardim Renzo, né? É como se o Jardim Renzo não aceitasse o povo do 12. É como se o Jardim Renzo, né, vive falando mal lá do 12, mas lá no 12 tem gente boa também. E Jesus, ele chegou ali e ele sabia que ele ia encontrar aquela mulher. E aí ele fez o quê? Falou para os seus discípulos: vai, né, comprar comida, me deixa aqui. E os discípulos falaram: mas você vai ficar sozinho? Não, fique em paz. Vão, né? E aí Jesus sentou ali no poço e ficou à espera daquela mulher. E quando chegou lá, ele, para puxar a conversa com ela, disse assim: dá-me de beber, eu estou com sede, me dá água. E ela falou assim para ele: como tu, sendo judeus, me pede água? Porque naquele tempo o costume não era dos judeus falar com os samaritanos, e muito menos um homem falar com uma mulher. Mas Jesus, ele veio para quebrar protocolos. Ele veio e cumpriu a lei. Mas protocolo de homem, para Jesus não é nada. Ele quebra. Muitas vezes eu e você colocamos algo e achamos que assim não pode ser. Muitas vezes queremos falar do erro do irmão, queremos falar isso, queremos falar aquilo. Mas como sempre é dito aqui, quem conhece o meu e o teu coração é Jesus. As pessoas conhecem a nossa face. Uma hora nós estamos rindo, uma hora nós estamos com a cara fechada. Como sempre dizem, né, que eu tenho a cara fechada, mas é assim mesmo, irmãos. Então, o pastor falou que já acostumou. Também há 30 anos já te conheço. Melhorou, fala sério. Melhorou. A sua também melhorou. Então, quando a pessoa ela tem um encontro com Jesus, acontece como comigo e como pastor. Nós melhoramos, entendeu? Quem me conhecia, e ele conhece, a pastora conhece, eu não abri a boca nem para falar glória a Deus. Hoje em dia eu grito. Quando eu vejo que a igreja está moaninha, eu dou os meus gritos: glória a Deus, aleluia! E aí um fala glória a Deus aqui, outro fala aleluia ali. E é assim que o Senhor quer. Mas vamos para o texto. Aí o Senhor Jesus ficou ali esperando aquela mulher. E aí ele pediu água para ela. Mas você pode observar, eu observei lendo essa passagem, que ele pediu água, mas ele não bebeu, ela não deu água para ele. Porque foi somente para ele puxar uma conversa com ela. E aí ela falou assim: como você, sendo judeus, vem pedir água para mim? E aí ele fala para ela assim: mulher, se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede água. Eu lendo isso e ouvindo esse hino, que eu fiquei muitas vezes ouvindo esse hino que os meninos cantaram, eu fiquei imaginando que aquela mulher, ela teve uma sorte tão tremenda. Ela teve a oportunidade de conversar face a face com Jesus. E aí, meus irmãos,
Jesus falou para ela: dá-me de beber. E aí ela falou que ele não tinha como tirar água. Mas ele falou: se tu conheceras o dom de Deus e quem te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Jesus, ele estava falando de uma água que não mata a nossa sede da garganta, do nosso corpo. Ele estava dizendo para ela que ele tinha como solucionar os problemas dela. Oh, aleluias, glórias a ti, Senhor amado. Mas mesmo assim ela não estava entendendo, porque ela diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Ela não tinha entendido ainda, porque ela saiu da casa dela com os parâmetros, com os baldes, com os cântaros para buscar água. E Jesus estava ali para dar outro tipo de água para ela. E assim continuou o diálogo. E eu imagino, irmãos, o Senhor Jesus, muitas vezes Ele quer que eu e você façamos isso. O Senhor Jesus, me arruma uma cadeira, 2 cadeiras, põe aqui, por favor. E o Senhor Jesus, Ele quer que nós façamos isso. A licença. Vou tirar meu sapato. Eu estou na casa do Pai, eu tenho liberdade. Tá a mulher aqui, ó, sentada, se sentou, falou para ele: como que você vai pegar água se você não tem como tirar? E Jesus aqui, imagina, irmão, que Jesus está aqui, sentado nessa cadeira, perguntando para mim e para você: o que é que você tem feito? O que é que está te machucando? O que é que está te atrapalhando? Senhor Jesus, Ele está aqui, ó. Quando Jesus falou para ela: se você soubesse o que eu tenho para te dar, mulher. E aí o diálogo continua. Jesus falou para ela assim, e disse-lhe Jesus: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E mesmo assim ela continuava sem entender. Mas aí Jesus já tinha começado o diálogo. Jesus já começava a trabalhar na vida dela. E o que acontece? Aí Jesus fala para ele assim, e disse a mulher então: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela continuava, ela queria água que matasse a sede. Ela não queria mais ter o trabalho de ir lá no poço, sendo xingada, sendo humilhada. Era isso que muitas vezes os vizinhos faziam com ela, porque sabia da situação dela, sabia do seu pecado. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus não se importa comigo, com o meu e com o teu pecado. Ele quer que eu e você se arrependa nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Então disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Aí ela falou assim: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: dissestes bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disse com verdade. Ela não chegou perto de Jesus mentindo. Quando Jesus falou para ela assim: chama o teu marido, ela começou a se debulhar, começou a dizer para Jesus: ó Jesus, eu não tenho marido. O que eu tenho? E Jesus falou para ela: disseste bem, disseste com verdade. É isso que Jesus quer que eu e você faça, que você chame Jesus. Ó, senta aqui, Jesus, vem aqui, vamos conversar. Ó, a Cleonice está assim, assado, eu não estou aguentando mais.
situação? Como que o Senhor pode resolver a minha situação? O meu filho está desse jeito, o meu marido está dessa maneira, e o Senhor ainda quer que eu louve, o Senhor ainda quer que eu pregue, o Senhor ainda quer que eu faça isso, que eu faça aquilo. Como, Senhor, que eu posso fazer? É isso que o Senhor quer de mim, de você. Ele quer sinceridade do meu e do teu coração, porque Ele que conhece a minha e a tua vida. Não é os apoios de irmãos A, de irmão B, não, que vai fazer você chegar a Jesus. Chega em Jesus com verdade. Se despeje, desmanche no coração de Jesus. Quando nós dobramos o nosso joelho assim, ó, nós nos humilhamos diante da presença dEle. Mas quando nós pedimos para Ele sentar, conversar, você tem que falar o seu íntimo. Você tem que falar aquilo que te machuca. Porque é para Jesus curar, é para Jesus sarar. Assim como Ele fez na vida dessa mulher samaritana, você acha que Ele não vai fazer na minha e na tua vida? Ela disse que não tinha marido. E Jesus falou para ela: disseste bem. Muitos dizem que ela era prostituta, que ela era isso, que ela era aquilo, mas a Bíblia não fala isso. Jesus só falou assim: disseste bem, porque o que você está agora não é teu. A Bíblia não está dizendo que ela era prostituta. A Bíblia não está dizendo que ela pegou o marido de alguém. Pode ter sido que naquele tempo os maridos, por qualquer coisinha, eles despachavam a mulher. Então ela já tinha se casado 5 vezes e nenhum casamento dela tinha dado certo. E por isso as mulheres não queriam ser vistas com ela. As mulheres não queriam ela perto dos seus maridos. As mulheres não queriam elas perto. Então por isso muitas vezes, todas as vezes ela ia tirar água ao meio-dia, no sol escaldante, para não ver ninguém, para ninguém saber da sua vida. Mas naquele dia ela encontrou com um homem que não quis fazer dela de qualquer maneira, não quis abusar dela de qualquer jeito. Aquele homem que estava lá ao encontro dela foi para salvar a sua vida, foi para entrar na sua vida e restaurar, para levar aquilo que ela já tinha perdido, as esperanças. Ela tinha perdido as suas esperanças de ter uma vida normal. Mas ela se encontrou com Jesus. Ela se encontrou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela se encontrou com a fonte a jorrar de vida eterna. Ela encontrou com a salvação para a vida dela. Eu e você nessa noite que estamos esperando para falar para Jesus, para mostrar as nossas feridas para Ele sarar, para Ele passar o bálsamo, para o Espírito Santo de Deus curar as nossas feridas. Aleluia. Hoje, quantas pessoas estão feridas, quantas pessoas estão desanimadas, quantas pessoas estão se entristecendo, não com Jesus, com as outras. Nós temos que olhar só para Ele. É Ele que nos cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos leva para o céu. Foi Ele quem morreu na cruz por mim e por você. Não olhe para A, não olhe para B. Nós estamos cansados de dizer isso aqui, mas as pessoas continuam olhando para A, para B. Não, irmãos, não é tempo mais de nós brincarmos, não é tempo mais de olhar para A e para B, é tempo de olhar somente para Cristo, é tempo de chamarmos Ele para nosso encontro. O Senhor Jesus, Ele se dispôs a ir ao encontro dela. Mas hoje nós estamos aqui. Nós viemos ao encontro de Jesus. Nós viemos ao encontro dele para despejar no altar dele as nossas feridas, para louvar e agradecer o nome dele. Porque foi para isso que nós fomos feitos. Oh, aleluia, Jesus. E a conversa continua. E o Senhor Jesus vai ministrando na vida dela. Glória a Deus, aleluia.
E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí ela começou a entender com quem ela estava falando. Mas ela foi privilegiada, sabe por quê? Porque foi para ela que ele se declarou Messias. Foi ela que ficou sabendo que ele era Jesus, o Rei dos Reis, o Nazareno. E aí ela continuava dizendo que os judeus diziam que tinha que adorar em Jerusalém, e os samaritanos diziam que eles adoravam ali no poço, aonde Jacó tinha deixado para o seu filho José. Mas Jesus falou: mulher, tu não sabes, vai chegar uma hora que o meu povo vai me adorar em espírito e em verdade. Não vai ter lugar, pode ser aonde você quiser, você adorando ao Senhor em espírito e em verdade, coração aberto, ele recebe. Oh, aleluia. E hoje nós estamos aqui para glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso, porque assim se cumpriu a palavra que ele colocou nas nossas vidas. Quando nós conversamos com o Senhor, quando nós expomos a nossa situação, não para o irmão A nem para o irmão B. Sabe o que acontece com nós seres humanos? Nós temos coragem de contar para o irmão, uma pessoa que é mais íntima. Nós somos assim. Ai, fulana, minha situação está assim, está assado. Ai, estou aguentando mais isso, mais aquilo. Ah, minha vida está assim, minha vida está daquele jeito. Mas quando é para orar, nós não conseguimos. Nós não conseguimos falar com Jesus. E é isso que Ele espera de mim e de você. Não é uma oração eloquente. Não, e nem reza, Pai Nosso que está no céu. Não. Ave Maria, cheia de graça. Não, o Senhor, Ele quer sinceridade na minha e da tua vida. Eu falo por mim. Muitas vezes eu fui muito resistente com esse negócio. Eu dizia assim comigo mesmo: pra que falar? Ele não já sabe o que eu preciso. Ele não já sabe o que eu necessito. Pra que eu tenho que falar? Pra quê? Mas para o vizinho, né? Para o irmão, para a filha. Ai, meu Deus, eu estou aguentando mais essa vida. Não aguento mais esse marido. Não aguento aquela filha. Não aguento isso. Não aguento esse neto. Não aguento... Mas para Jesus, eu não falava. Eu dizia: Ele já sabe. Ele não sabe que eu necessito, que eu preciso. Ele já sabe. Para que eu tenho que falar? Mas não, irmãos. Sabe por que Ele quer que nós falamos com Ele? Para nós termos intimidade. Eu entendi uma coisa. Antes eu achava que Deus tinha filho queridinho, né? Ah, Jesus tem filho queridinho, né? Porque assim, quando você vê o irmão recebendo a bênção, você está lutando não sei quanto tempo lá pro irmão, não é que você está com inveja, é porque você fala assim, você pensa, né? Fala assim: meu Deus, eu tanto tempo, mas não é. Não é assim. Quando você vai entendendo, se mergulhando no Evangelho, você vê que, e você vai se amadurecendo, você vê que não é dessa maneira. Que Jesus, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele tem um jeito de trabalhar na vida de cada um, de um jeito, de uma maneira. Tem uns que tem que ser mais duro, tem outros que tem que ser mais brando, tem outros que vem logo, tem outros que demora. Tem oração minha só de pensamento. Outro dia eu estava conversando com a minha filha e falei assim: oração. Aí eu falei para ela: você tem que falar com Deus. Outro dia eu falei para ela. Aí ela falou assim: mas eu falo. Mas ele me respondeu: lógico, você deu ouvido? Não é só falar e só falar, não é um monólogo, né? É um diálogo. Você fala, dá um tempinho, escuta. Se ele não falar, depois você lê a Bíblia. De algum jeito vai ter que falar. Então, agora você só jogar as lamúrias lá, né? Aí quando ele fala e você não obedece, como que você vai para frente? Não tem como ir. É como sempre o pastor fala aqui: eu lavo minhas mãos. Eu estou falando,
fazer. Se você não quer fazer, a gente lava as mãos. Não é assim? Porque quando nós viemos na casa do Senhor, o Senhor, Ele fala a maneira que Ele quer que eu e você agimos. E durante o decorrer da nossa semana, do nosso dia a dia, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos guiando. Ele vai guiando os nossos passos, os nossos caminhos. Ele vai dizendo para nós, filho, vai por aqui, filho, vai por ali. E muitas vezes a gente tem falando, eu vou por aqui. E Jesus está ali, o Espírito Santo está falando, não é para ir por aí. Aí você vai por ali, você se depara com um leão, com um bicho, um urso, sei lá o quê. Porque nós somos teimosos, não adianta dizer que não somos, que somos. Porque muitas vezes achamos que aquilo que nós estamos ouvindo lá dentro da nossa cabeça, dentro do nosso interior, é nosso. E muitas vezes não é nosso. Quando o Senhor pede para você falar com uma pessoa, quando o Senhor pede para você abraçar uma pessoa, quando o Senhor pede para você orar por uma pessoa, muitas vezes não é nem o Senhor. O Senhor toca lá na pessoa e fala assim, ó, vai lá, pede oração para ela. E aí muitas vezes nós não queremos fazer, porque achamos que somos nós que fazemos. Mas enquanto nós estivermos com este pensamento, que somos nós, é como foi dito esses dias, não sei se foi a Vanessa que falou, que a gente escreve, e eu passei a semana meditando nessa palavra, e ela no trabalho corroendo a minha mente, e aí eu falei assim, eu cheguei aqui, eu vou escrever umas coisinhas, né? Quem disse que eu consegui pegar em uma caneta? Não consegui pegar na caneta, nem no caderno, por quê? Porque não é eu que falo. É o Senhor que vai ministrando no nosso coração. E Ele vai ministrando tanta coisa, que se a gente fosse guardar tudo na mente, a gente enlouquece. Porque não é só para vocês, Ele está falando para mim. Canice, fala comigo. O que é que está te ferindo? O que é que está te afligindo? Nós temos um dia tão corrido. Nós saímos para trabalhar, nós estamos, muitas vezes a gente faz o Espírito Santo lá em casa, ele fala, vamos Espírito Santo comigo. Parece uma doida no meio da rua. Falei, meu Deus, que se o Espírito Santo vai cá, vamos Espírito Santo comigo. Porque eu não posso deixar ele tem que ir comigo. Porque a gente, não é fácil lidar com o ser humano. Agora eu entendo muitas vezes porque que Deus me colocou naquele serviço. Gente, eu pego cada cliente. Meu Deus do céu, o ser humano é só Jesus na causa. Tem umas pessoas que fazem uma confusão tão grande por causa de um bolo. Vocês não têm noção. Fala Jesus, aí ele tem que orar para Deus mandar uns abençoadinhos, né? Isso quando não tem um telefone que só falta xingar a alma, a quinta geração nossa. Gente do céu, como o ser humano está terrível. Tem pessoas que saem falando, parece uma tesoura na falha, sei lá o quê. As pessoas, como dizem, que pessoas feridas, elas ferem. Pessoas saradas, elas saram. Porque se você conversar com uma pessoa que é maltratada, que foi traída e não foi curada, meu Deus. Gente, a gente escuta cada absurdo. E se a gente não vigiar, a pessoa consegue magoar a gente. Porque a pessoa está ferida. Essa mulher samaritana, ela estava ferida na alma dela. O quanto aquela mulher não deve ter passado. Naquele tempo, as mulheres não tinham voz como nós hoje temos. Hoje nós mandamos o marido lavar a louça, né? Eu não tenho, graças a Deus. Mas quem tem aí manda o marido lavar a louça, o marido não quer. Dá vontade de pegar o cabo de vassoura. Porque naquele tempo, as mulheres ficavam em casa, né? Faziam os deveres de casa, cuidavam dos filhos, cuidavam do marido. Tem um aqui que é doido para a mulher lavar o pé dele, coitado. Volta lá pro tempo antigo. Jesus,
amado. Mas eu louvo a Deus que nós estamos vivendo nesse tempo de hoje. Eu não sei o que seria de mim naquele tempo, né, que já passou, graças a Deus. Porque era difícil. Imagine a situação dela, né? Era taxada por todos, por todas. Não era uma situação difícil. Não era uma situação fácil, na verdade. Mas Jesus, com todo o amor e carinho, conseguiu tirar um sorriso daquela mulher. Conseguiu fazer daquela mulher uma missionária. Eu lembro quando eu tinha chamado de missionário, eu falei, meu Deus, eu quero não. Eu não quero, mas não é o que a gente quer. E muitas vezes nós tardamos o trabalhar do Senhor na nossa vida. Eu tardei bastante. E eu falava, eu não quero. Sabe por quê? Porque eu já sabia. Quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais você tem, hoje nós estamos na campanha. Nós estamos na campanha aqui na igreja, né? Do dom. Desperta o dom que há em ti. Eu vou falar para vocês, irmãos, não fico pedindo dom para Deus, não. Sou besta. Falar sinceramente, eu não fico pedindo dom, não. Mas não adianta, quando Ele quer, Ele faz. Ele faz quando Ele quer. Porque eu já sei. Quando você se levanta numa campanha, o inferno inteiro se levanta. Quantas vezes a missionária falava assim, mas vamos... Não, deixa isso quieto, não quero não. Porque eu já sabia. É como você mexer no formigueiro, né? Começa a sair um monte de formiga. Mas nós não podemos ser covardes. Como foi pregado, que o pastor falou aqui, que nós temos que se revestir da armadura do Senhor. Nós não podemos nos acovardar. Nós temos que nos revestir da armadura do Senhor. Porque o inimigo das nossas almas, ele vai querer fazer nós parar. Ele sempre vai querer nos atrapalhar. E ele é o ser mais paciente de toda a terra. Se ele não te pegar aqui nessa esquina, ele pega na outra. Porque o bicho é infeliz. E eu tenho uma notícia para vocês. Ele te odeia. Na mesma proporção que Jesus te ama, Ele te odeia. Odeia também a mim, né? Não há mais ou a mim, não tem problema. Mas Jesus, Ele resgatou a vida dessa mulher. E quando eu estava lendo aqui, eu vejo que Jesus, Ele teve outra conversa. Essa aqui, que Ele teve com a mulher samaritana, levou ela para a salvação. Ela não o conhecia. Ela sabia que o Messias vinha. Ela sabia. Mas naquele tempo tinha o protocolo de os judeus adorar lá em Jerusalém e eles adorar para cá. Mas o Senhor Jesus, quando veio nessa terra, Ele quebrou isso. E hoje estamos aqui, né? Para adorar e exaltar o nome dEle. Já em João 3, Ele teve uma conversa com Nicodemos. Nicodemos ouviu falar de Jesus. Aqui já foi ao contrário. Não foi Jesus que foi ele. Porque ele ouviu, a fama de Jesus já estava crescendo. E ele queria saber quem era Jesus. E engraçado que Nicodemos, ele era doutor da lei. Ele sabia a lei, a Torá, de cor e salteado. Mas saber a Bíblia toda não significa nada. Se você não tiver o autor, se você não tiver o Rei dos Reis para te ajudar a entender. E aí Nicodemos não era bobo, pediu para ir ao encontro de Jesus.
E Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E nós podemos ver que Jesus teve uma conversa muito linda com Nicodemos. E Nicodemos, ele também não conseguia compreender o que Jesus estava falando para ele. Só que Jesus falou para ele que o que era nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele não entendeu. Como assim? Como que eu vou nascer de novo? Nicodemos achou que tinha que entrar no ventre da mãe dele de novo para nascer. Mas Jesus estava falando para ele que ele tinha que nascer do Espírito, que ele tinha que ser espiritual, não somente conhecer o dom, não somente conhecer a palavra, não somente conhecer a letra, mas tinha que conhecer o autor. O autor da salvação, o autor da vida eterna, que era Jesus Cristo. E eu fico maravilhada que aquele povo, eles tiveram Jesus face a face. Só que nós somos privilegiados, que hoje nós somos escolhidos, nós somos injetados, nós somos aquilo que o Senhor Ele quer que nós sejamos. Filhos dele. Sejamos adoradores em espírito e em verdade. E essa já chegou, essa é a hora de nós adorarmos a Ele em espírito e em verdade. É isso que o Pai espera de mim e de você. Ele morreu na cruz, foi para o céu, mas não nos deixou órfãos. Ele deixou o Consolador, Ele deixou o Espírito Santo de Deus, que hoje está habitando dentro de mim e de você. É Ele que opera o querer, o fazer, o acontecer na minha e na tua vida. É Ele que faz o homem se arrepender dos pecados e das falhas. É Ele que nos convence do nosso pecado. É Ele que convence o homem. Aí a missionária Elisa estava dizendo aqui que não aguenta mais o irmão, que não aguenta. Muitas vezes nós estamos numa situação que a gente não aguentamos mais, que a gente quer entregar para Deus, falar: meu Deus, por que você não leva logo essa pessoa? Muitas vezes murmuramos assim, porque a situação é difícil, e nós oramos e não vemos nada acontecer. Mas para tudo tem um propósito, para tudo tem um tempo determinado por Deus, porque é Ele que sabe como trabalhar. Nós enxergamos o agora. Nós somos limitados, mas o Senhor Jesus não. Ele é ilimitado. Ele não vê o meu hoje, Ele me vê lá na frente. Porque muitas vezes eu não via capacidade em mim, mas Ele enxergou capacidade em mim. Muitas vezes diziam para mim: eu vejo você com o microfone na mão. E eu dava risada igual Sara. E hoje onde é que eu estou? Muitas vezes dizem que eu estou falando mais que o pastor. Meu Deus. É assim que Jesus faz. Muitas vezes nós queremos nos esconder na caverna, debaixo da água, debaixo da terra. Mas para Jesus, aonde que nós vamos? Aonde nós podemos nos esconder de Deus? Aonde? Nós não podemos nos esconder de Deus. E quando Ele quer uma pessoa, quando Ele diz assim: aquele é escolhido desde o ventre da mãe. Eu falo isso para minha pequena lá. Corre daqui, corre dali, corre lá. Eu falo assim: não problema não. Uma hora Ele puxa a sua corda. Aí mãe, fala assim: é assim. Porque, como o pastor falou esses dias aqui, enquanto se é criança, ela vinha, ela louvava, ela estava na casa do Senhor. Mas aí depois, quando pega um certo, já se acha dono do seu próprio nariz. Não quer um narizinho. E não tem quem faça, irmãos. É só o Espírito Santo. A minha outra filha fala assim: mas, nossa, você tem... Eu falei: não, eu entreguei a Mariana na mão do Senhor. Está na mão do Senhor. Antes ela ser minha, não é dele? Ele que faça o que quiser. Já entreguei, está lá. Então, na hora certa, Ele faz todas as coisas. Se fosse pela minha vontade, eu estava sentadinha aí
ouvindo a mãe dela, mas não é pela minha vontade, nem pelo meu querer. Então, o Senhor, Ele tem como trabalhar, Ele sabe o jeito. E muitas vezes nós queremos do nosso jeito, porque hoje em dia nós estamos apressados. Se nós mandamos uma mensagem, nós queremos que a pessoa responda na mesma hora. E quando demora para responder, nós ficamos bravos, já manda a outra, já... Por que não me respondeu logo? Não é assim. Nós estamos num tempo que, faz assim, né? E não é. Nós estamos limitados no tempo, mas Deus não. Deus, Ele é dono do tempo. Nós que temos o tempo limitadinho, né? Mas Deus não. Nós achamos que a nossa idade nos atrapalha muitas vezes. Fala, Jesus, mas já estou com tanta idade. Eu já falei para Jesus, Jesus, está chegando, daqui a pouco estou velho. Não consegui as bênçãos ainda. Mas Ele é quem sabe. Ele é quem sabe o dia que eu vou embora dessa terra. Então, eu e você temos que caminhar e temos que esperar com paciência no Senhor. Eu sei que muitas situações é difícil. Você pode estar pensando aí, é fácil mesmo. Você fala, você não sabe sentar na minha perna nem você na minha. Tem dias que eu passo umas tribulações, misericórdia. Mas amém. O Senhor, Ele está comigo a todo momento. Ele diz na palavra dele que Ele estaria comigo, seja na luta, na doença, na enfermidade. Sabe o que acontece? Nos dias de hoje, nós vemos um cristianismo aí sendo pregado. Se você não estiver bem, se você não estiver com a conta gorda, se você não tiver um bom carro, se você não tiver uma boa casa, Deus não é contigo. Mas eu tenho lido algumas palavras aqui. Eu não li a Bíblia toda, mas as palavras que eu tenho visto, que eu tenho ouvido, eu não vejo Deus dizer que Jesus morreu para me dar carro, para me dar casa, para me dar isso, para me dar aquilo. O que vai me dar é o meu suor. Lá em Gênesis falou que eu era o homem, né? Mas agora nós temos que trabalhar também. Nós temos que suar a camisa para receber o din-din, pagar as nossas contas. Então, o Senhor, Ele vai nos abençoando os nossos dias com saúde, né? Com provisão. Ele vai abrindo a porta aqui, abrindo uma porta ali. E o Senhor, Ele vai trabalhando da maneira que Ele quer, Ele vai nos abençoando. Tem vezes que Ele fecha uma porta aqui, abre outra acolá. E muitas vezes nós não entendemos. Ficamos emburradinhos. Mas é o ser humano. E louvado seja o nosso Deus, que Ele nos entende, que Ele nos compreende. Ele sabe que nós, uma hora ou outra, nós vamos ficar emburrados, que uma hora ou outra nós não vamos querer vir para a casa do Senhor, que uma hora ou outra nós não vamos querer oportunidade. Eu não quero oportunidade de coisa nenhuma, eu quero ficar quietinho no meu canto. Tem horas que eu quero também ficar quietinho no meu canto, mas Ele não deixa. E acho que no dia que a gente está mais... Hoje eu não estou não, mas no dia que a gente está mais atribulado, perturbado, Ele quer que a gente venha cantar, Ele quer que a gente venha louvar. E aí a gente fala, não, mas hoje eu estou assim, assado. Mas não é sobre mim, não sou eu, é para louvar o nome dEle, como foi dito esses dias aqui. Aqui é lugar de nós louvarmos a Ele. Aqui é lugar de nós adorarmos a Ele. Aqui é lugar de nós entregarmos a Ele. E muitas vezes nós achamos que é para nós, o culto é para nós, que é feito para nós, que foi feito para nós pedir, que foi feito para nós fazer isso, que foi feito para nós fazer aquilo. Não! O que nós podemos fazer é entregar, Jesus, hoje eu não estou desse jeito, eu estou desse jeito aqui, estou triste, estou magoado, mas recebe meu louvor, recebe minha adoração. O Senhor ama a pessoa sincera, o Senhor ama um coração contrito. E muitas vezes tem crentes que só vai no aperto, né? Só vai Jesus apertando aqui, apertando ali. Porque se ele soltar um pouquinho a corda, a pessoa e lá o mundo de novo. Porque, irmãos, vamos dizer, lá fora é bom. Lá fora o povo faz o que eles bem quer e bem entende. Mas só aqui também nós podemos fazer o que nós queremos.
Mas tem uma diferença. Porque nós temos o Espírito Santo falando: ó, filho, anda por aqui, não vai por ali. E se nós quisermos fazer a nossa vontade, quisermos ser bode em vez de ovelha, naquele grande dia ele vai separar os bodes das ovelhas. Então, irmão, não se preocupe com A, com B, com C. Fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo. Deixa o fulano. Se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a sua alma. Se preocupe com o que Deus está pensando de você. Porque pensar, muita gente pensa. Aqueles têm a cara feia, o cabelo encaracolado, o cabelo bagunçado. Pensar, muitas pessoas pensam, muitas pessoas falam. Mas nós temos que saber o que Deus está pensando de nós. O que Jesus está querendo de nós. Será que Ele está se agradando da minha e da tua vida? Será que Ele está se agradando da conduta que nós temos levado aí fora? Porque aqui dentro está todo mundo cara de santinho. Olha que lindo. Mas eu não conheço aí dentro. Aí dentro quem conhece é Jesus. Aqui dentro, quem conhece é o Senhor Jesus. Quantos não têm tido mais temor? Quantos não têm tido mais amor pela obra do Senhor? Tem feito relaxadamente, feito de qualquer maneira. E tem envergonhado o Evangelho do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz assim: ai, por quem vier o escândalo. Nós vemos muitas coisas acontecer. Muitos falsos profetas, muito falso evangelho. Mas saiba de uma coisa, irmãos: naquele grande dia, o Senhor vai ter com cada um. E o Senhor ele vai separar o joio do trigo. O trigo e o joio, eles são iguaizinhos. Não tem o que tirar um do outro. É a mesma capa. Mas o trigo, quando você maneja ele, dentro tem semente. E o joio, quando você maneja ele, só tem palha. E a palha, naquele grande dia, vai arder no fogo. Então, irmãos, faça como essa mulher samaritana. Entregue as suas lamúrias, entregue os seus problemas ao Senhor. Fale com Ele. Diga a Ele aquilo que está te ferindo. Diga a Ele o seu problema. Diga a Ele, porque Ele tem a solução para a minha e para a tua vida. Diga a Ele, porque Ele tem a solução dos nossos problemas. Muitas vezes nós mesmos fazemos os problemas, né? Muitas vezes nós pegamos a prova com as nossas próprias mãos. Mas mesmo assim, Ele ainda tem misericórdia de mim, de você, e traz uma solução para mim e para a tua vida. Então, que nesta noite você receba essa palavra, que você confie cada vez mais no Senhor. Não desanime, continue, persevere, porque uma hora a solução do teu problema ela virá. Tem tempo para todas as coisas. O Senhor, Ele tem um tempo. E Ele nem falha e Ele não demora. Ele chega na hora certa. É na hora certa que Ele age na minha e na tua vida. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. As palmas louvam e engrandecem esse Deus maravilhoso. Eu queria pedir para os meninos cantar aquele louvor de novo. O Davi e o Marcos. Amém? As palmas louvam e engrandecem o Deus maravilhoso. Porque é Ele que é a fonte que eu e você precisamos. É Ele que é a fonte a jorrar na minha e na tua vida. Aleluia. Mas é fonte de água viva, de vida eterna na minha e na tua vida. Amém? Aleluia, Jesus.